Alunos do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da Unifacp, começamos agora a nossa segunda videoaula, que vai se referir ao processo de recrutamento de pessoal. Antes de iniciarmos propriamente dito a conversa sobre o processo de recrutamento de pessoal, vamos falar um pouco dos processos existentes na área de gestão de pessoas. Como vocês podem observar nesse slide, nós temos 6 processos de gestão de pessoas. O primeiro é o de agregar pessoas e tem a ver com o processo de recrutamento e seleção, que é o processo que nós vamos hoje detalhar um pouco mais. O segundo, processo de desenvolver pessoas, tem a ver com o desenho de cargo, o plano de carreiras, o plano de cargos e salários, como assim é chamado, e o processo de avaliação de desempenho. O processo de recompensar pessoas é o processo que tem a ver com a remuneração, tem a ver com os benefícios e com os serviços que a empresa presta como benefícios aos empregados. O processo de monitorar pessoas tem a ver com o treinamento, com a mudança organizacional, com a comunicação. O processo de manter pessoas tem a ver com o processo de disciplina, de higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho e com as relações sindicais, com a relação da empresa e os sindicatos. E, por último, o processo de aplicar pessoas, que tem a ver com bancos de dados, sistemas de informação, que subsidiam todos os processos de gestão de pessoas. O processo de recrutamento e seleção de pessoal, ele é regulado pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho, como a gente sabe, é um mercado que funciona como qualquer outro mercado. Portanto, ele é regulado pela oferta e pela procura. Então, quando temos uma abundância de oportunidades de emprego, a gente tem um mercado de trabalho em oferta, ou seja, há muitos empregos, as empresas oferecem muitas oportunidades de emprego. Quando a gente tem um mercado de trabalho em procura, há escassez de oportunidade de empregos, ou seja, a gente não tem oportunidade de emprego acontecendo. Podemos dizer, como exemplo, a situação que nós estamos vivendo agora, uma escassez. Nós estamos no mercado de trabalho de procura, ou seja, há muito mais pessoas procurando emprego do que vagas existentes. O processo de recrutamento de pessoal começa com a emissão de uma requisição de pessoal por algum solicitante interno à empresa. Esse processo, esse pedido normalmente é aprovado por alguém que tem esse poder para isso. Esse processo, essa autorização, essa aprovação vai até a área de recursos humanos e aí sim inicia o processo. Bom, o processo sempre é iniciado por um motivo de substituição, uma morte de algum empregado, o surgimento de uma vaga nova ou a saída de algum outro empregado. Então, o processo de recrutamento, ele começa sempre a partir de uma necessidade interna em função da existência de uma vacância de um cargo dentro da empresa. Podemos conceituar recrutamento e seleção como o processo de procura de profissionais qualificados, de forma a estimulá-los e encorajá-los a se candidatar a uma determinada posição dentro de uma determinada empresa. Ou o processo de recrutamento e seleção pode ser também denominado como um conjunto de atividades desenhadas, estruturadas para atrair um conjunto de candidatos qualificados para uma organização. De maneira geral, o processo de recrutamento é aquele processo que anuncia a um público externo ou interno à empresa que existe uma vaga e que esta vaga tem determinadas características, convidando as pessoas a se candidatarem a participarem de um processo seletivo. Há 2 tipos de processos de recrutamento de pessoal. O interno, que é aquele processo que preenche, que anuncia o preenchimento da vaga apenas para as pessoas que já trabalham na empresa, e o externo, que é aquele que anuncia a existência de uma determinada vaga para candidatos que estão fora da empresa, ou seja, que estão no mercado de trabalho.
Todo o processo de recrutamento interno ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens estão relacionadas à possibilidade de crescimento dentro da empresa, a adaptação das pessoas por estarem na empresa é mais rápida, há uma rapidez maior no processo seletivo, porque você não vai fazer convite para que as pessoas se candidatem a uma vaga fora da empresa, né? As pessoas já estão lá dentro, fica mais fácil de você anunciar que a vaga existe. É menos dispendioso, né? Você não vai gastar com anúncios ou outras fontes de recrutamento fora da empresa. As informações sobre os candidatos são sempre mais precisas, porque você tem um cadastro deles e você tem informações também sobre o comportamento deles no ambiente de trabalho, isso é importante. Você tende a valorizar o potencial humano dentro da empresa, né? Então você valoriza a prata da casa, em vez de buscar pessoas competentes fora da empresa, você procura valorizar os que existem lá, isso é uma vantagem muito boa, muito importante, e é uma fonte de atração, né? Você atrai, faz com que as pessoas fiquem, né, na empresa, se mantenham lá, com a expectativa de que podem crescer e mudar de carreira. Do ponto de vista das desvantagens, nós podemos dizer que pode haver uma postura negativa da chefia, no sentido de que as chefias podem não gostar de perder os funcionários, né, para uma outra área da empresa. Há a diminuição da criatividade, na medida em que não entra pessoas de fora da empresa, você tende a ter pessoas sempre com as mesmas visões, com a mesma cultura, né? Isso pode afetar na criatividade organizacional. A fonte do processo de seleção ela é insuficiente, né? Porque muitas vezes a empresa não tem muitos funcionários, então você não vai ter muitas oportunidades de ter pessoas diferentes, né, e competentes, né? Você vai ter aquilo que o seu quadro, que é o que você já tem dentro da empresa, permite. Então, é uma fonte insuficiente, né? Ela não traz todos os benefícios de uma fonte, por exemplo, como é o mercado de trabalho, onde você tem inúmeras pessoas com bastante competência, com bastante experiência e que você poderia estar recrutando e trazendo para a empresa. Outra desvantagem é a dificuldade de relacionamento com aqueles que forem recusados, né? Quer dizer, se você entra no processo seletivo, no processo de recrutamento, e aí você não passa, então sempre tem aquela coisa de você não saber se relacionar muito com isso, né? Achar que a empresa não valorizou você, achar que você não foi bem olhado, observado, que o processo não foi adequado. Então, há sempre esta possibilidade. Não estou dizendo que isso existe, mas isso é uma desvantagem que a gente pode considerar no processo de recrutamento. As fontes de recrutamento interno normalmente são os quadros de aviso, né, murais, né, e que a gente encontra na própria empresa, né, cartazes que a empresa coloca em restaurante, em refeitórios, né, em cantinas, nos corredores. E a própria intranet hoje é um bom canal, uma boa fonte de recrutamento interno. Com relação ao recrutamento externo, lembrando que o recrutamento externo é aquele que é feito no mercado de trabalho, ou seja, é feito com pessoas que estão fora da empresa, né? Estão no mercado de trabalho. Quais são as vantagens do processo de recrutamento externo? Primeiro, o sangue novo, né? A entrada de pessoas com outra cabeça, com outra mentalidade, com outras ideias, com novas concepções, isso é extremamente importante. Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades, então essas pessoas sempre chegam com muito gás, sempre chegam com novos valores,
elas trazem novos talentos, trazem novos potenciais, novas habilidades, e isso, obviamente, oxigena, né, o quadro de pessoal, né, traz um fôlego diferente ao quadro de pessoal. Bom, a outra vantagem é que renova a cultura organizacional. Obviamente, essa pessoa vindo com outra cabeça, com outras concepções, com outras ideias, ela também pratica outros valores e certamente ela vai expor esses valores ao entrar na empresa. E isso é importante, porque isso mobiliza a cultura organizacional, né? Não deixa a cultura organizacional ficar aquela coisa coesa, né? Estática, né? Então, ela permite que, trazendo novas ideias, novas formas de pensar, você mexe com essa cultura organizacional e faz com que as coisas caminhem dentro do contexto que é necessário para a empresa. Aumenta o capital intelectual, certamente quando os processos, em especial quando os processos de recrutamento, quando os processos de recrutamento e seleção são bons, né? Você tende a trazer pessoas com alta capacidade, com muitos conhecimentos e com muita competência, né? Então, isso aumenta o capital intelectual da empresa e traz maiores oportunidades para a empresa, né, alcançar os seus objetivos, visto que ela, certamente, ao selecionar, vai escolher as melhores pessoas no mercado. Bom, quais são as desvantagens? Tem um custo muito maior, porque, obviamente, você vai ter que fazer anúncios, vai ter que anunciar fora da empresa, isso demora mais, né, também é outra desvantagem, é mais moroso, porque você muitas vezes tem que anunciar em vários lugares, tem que fazer contatos com várias instituições para poder recrutar as pessoas que são do perfil e do interesse da empresa, né? Ele é menos seguro no sentido de que você pode fazer tudo isso, gastar bastante, demorar muito e não necessariamente contratar não necessariamente contratar a pessoa, né? Às vezes ele não dá certo, né? Às vezes o processo que você faz, você recruta e dependendo da especificidade do cargo e da função, você não consegue trazer pessoas para cá. Então não é seguro que você de fato consiga preencher a vaga. A outra desvantagem é que afeta negativamente a motivação do quadro de pessoal que a empresa já possui, né? Porque as pessoas, né, você faz um recrutamento externo e você encontra pessoas que podem ter um perfil muito próximo ou até melhor do que aquele que a empresa está pedindo. Então, isso desmotiva aquelas pessoas que estão internamente na empresa e que estão esperando oportunidades de crescimento, né? E, por último, reduz a fidelidade dos empregados, né? Então, isso faz com que os empregados não acreditem muito nas possibilidades de motivação que a empresa oferece, na possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, essas são as desvantagens do processo de recrutamento externo. Bom, quais são as fontes de recrutamento externo? Então, às vezes um cadastro próprio, né? Atualmente isso ocorre muito, né? As empresas deixam no seu site um espaço para que as pessoas se cadastrem, né? Para eventuais processos de recrutamento. Então, esse cadastro é próprio, então a empresa possui isso, está de posse desse cadastro. A indicação de colaboradores, essa é uma forma também que tem sido muito usada, né? É muito importante as empresas têm percebido que todas as vezes que elas pedem indicação para colaboradores, elas conseguem boas pessoas, porque na verdade o colaborador em si não quer indicar nenhuma pessoa que não seja boa, né? Para também não se queimar na empresa. Então tem sido uma boa fonte de recrutamento externo. As escolas e universidades é outra fonte, os sindicatos, as associações de classe, né? Indicações também de clientes e fornecedores é também uma fonte importante, e outras são anúncios no rádio, no jornal, em revista, televisão, né? Também as consultorias, né? Os headhunters, a agência de emprego,
também são fontes importantes. A internet, anúncios na internet, né, no Facebook da empresa, né, em blogs, no Instagram, também são fontes bastante importantes hoje em dia. Cartazes ou anúncios também em lugares visíveis, né? Dependendo do cargo, dependendo da situação, dependendo do local aonde se está recrutando, também cartazes e anúncios, né? A velha, a antiga fórmula também funciona muito bem. Esse slide apresenta um exemplo de anúncio de recrutamento externo, né? É importante vocês observarem que, além da vaga, esse anúncio aponta a localidade onde a pessoa vai atuar, a formação necessária para a ocupação daquele cargo, a experiência necessária também para ocupar o cargo e os conhecimentos que são exigidos para que ela possa desempenhar aquele cargo. Então, basicamente, são essas as informações que esse anúncio apresenta. Sim, um outro anúncio, um outro exemplo de anúncio, também com basicamente as mesmas informações, né? Você tem aí uma empresa, a informação da localidade, o grau de escolaridade, a experiência mínima, né? A disponibilidade que a pessoa terá que ter para ocupar esse cargo, a exigência de uma carteira de habilitação, né? Tipo B, e a necessidade dele mencionar no currículo o número do registro da OAB, né? Porque é para o cargo de advogado. Então, são basicamente dois anúncios muito parecidos, né? Eu chamo a atenção para uma coisa que em nenhum desses dois exemplos que a gente colocou aqui consta o que a empresa oferece. Isso não é regra. Poderia haver uma atração aí da empresa dizendo que ela oferece benefícios, quais são esses benefícios, oferece um bom ambiente de trabalho, oferece bom salário, né? Tudo isso ela poderia dizer, ou outras coisas que ela julgar necessário para atrair as pessoas para se candidatarem a uma vaga naquele cargo e na empresa, ok? Então, gente, com isso, terminamos a nossa aula de hoje, que se referiu ao recrutamento de pessoal, e espero que vocês tenham compreendido. Eu continuo à disposição de vocês pelo e-mail ou pelo portal do estudante, do aluno da Unifacp, tá? Bom estudos para vocês e um beijo a todos.